O que a Bíblia ensina acerca do aborto? No Antigo Testamento, a Bíblia se utiliza das mesmas palavras hebraicas para descrever os ainda não nascidos, os bebês e as crianças. No Novo Testamento, o grego se utiliza também das mesmas palavras, o que indica uma continuidade desde a concepção à fase de criança, e daí até a idade adulta. A palavra grega brefos é empregada com frequência para os recém-nascidos, para os bebês e para as crianças mais velhas. Lucas 2:12-16, 18:15, 1 Pedro 2:2. Em Atos 7:19, por exemplo, brefos refere-se às crianças mortas por ordem de Faraó. Mas em Lucas 1:41-44, a mesma palavra é empregada referindo-se a João Batista, enquanto ainda não havia nascido, estando no ventre de sua mãe. Aos olhos de Deus ele era indistinguível com relação a outras crianças. O escritor bíblico também nos informa que João Batista foi cheio do Espírito Santo enquanto ainda se encontrava no ventre materno, indicando, com isso, o inconfundível ser, Lucas 1:15. Mesmo 3 meses antes de nascer, João conseguia fazer o miraculoso reconhecimento de Jesus, já presente no ventre de Maria, Lucas 1:44. A palavra hebraica Yeled é usada normalmente para se referir a filhos, ou seja, uma criança, um menino, etc. Mas, em Êxodo 21:22, é utilizada para se referir a um filho no ventre. Em Gênesis 25:22 a palavra Eladim, filhos, é usada para se referir aos filhos de Rebeca que se empurravam enquanto ainda no ventre materno. Em Jó 3:3, Jó usa a palavra Geber para descrever sua concepção. Foi concebido um homem. Literalmente foi concebida uma criança homem. Mas a palavra Geber é um substantivo hebraico normalmente utilizado para traduzir a ideia de um homem, um macho ou ainda um marido. Todos esses textos bíblicos e muitos outros indicam que Deus não faz distinção entre vida em potencial e vida real, ou em delinear estágios do ser, ou seja, entre uma criança ainda não nascida no ventre materno em qualquer que seja o estágio e um recém-nascido, ou uma criança. O próprio Deus se relaciona com pessoas ainda não nascidas. No Salmo 139:16, o salmista diz com referência a Deus: "Os teus olhos me viram a substância ainda informe." O autor se utiliza da palavra golem, traduzida como substância, para descrever-se a si mesmo enquanto ainda no ventre materno. Ele se utiliza desse termo para se referir ao cuidado pessoal de Deus por ele mesmo durante a primeira parte de seu estado embrionário, desde a anidação até as primeiras semanas de vida, o estado antes do feto estar fisicamente formado numa miniatura de ser humano. Sabemos hoje que o embrião é informe durante apenas 4 ou 5 semanas. Em outras palavras, mesmo na fase de gestação da substância ainda informe, 0 a 4 semanas, Deus diz que Ele se importa com a criança e a está moldando. Salmo 139:13-16. Esses textos bíblicos revelam os pronomes pessoais que são utilizados para descrever o relacionamento entre Deus e os que estão no ventre materno. Esses versículos, entre outros, Jeremias 1:5, Gálatas 1:15-16, Isaías 49:1-5, demonstram que Deus enxerga os que ainda não nasceram e se encontram no ventre materno como pessoas. Não há outra conclusão possível. Precisamos concordar com o teólogo John Frame. Não há nada nas Escrituras que possa sugerir, ainda que remotamente, que uma criança ainda não nascida seja qualquer coisa menos que uma pessoa humana, a partir do momento da concepção. À luz do acima exposto, precisamos concluir que esses textos das Escrituras demonstram que a vida humana pertence a Deus, e não a nós, e que, por isso, proíbem o aborto. A Bíblia ensina que, em última análise, as pessoas pertencem a Deus porque todos os homens foram criados por Ele. As Escrituras como um todo ensinam que os homens são geração de Deus, Atos 17:29, e que nele vivemos, e nos movemos, e existimos, Atos 17:28. As Escrituras também nos ensinam que precisamos defender e proteger os fracos, indefesos, os inocentes e os necessitados. E isso certamente inclui as crianças ainda não nascidas. Pondere os seguintes textos bíblicos que demonstram o cuidado e a preocupação de Deus por aqueles que não podem falar em sua própria defesa.
Provérbios 31:8-9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Muitos dos textos a seguir se aplicam àqueles que realizam abortos. Isaías 1:15. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Hebreus 4:13. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Será que alguém consegue imaginar Jesus aceitando a ideia do aborto? Será que ele não ensinou: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos? Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18:10-14. Outra maneira de avaliarmos se o aborto é uma prática justificável é pensar nas implicações da encarnação de Jesus Cristo. A questão seria: em que altura dos acontecimentos o ser de Jesus se fez presente? Para sermos breves, ele tinha que estar presente na concepção. Tanto o Novo Testamento e os credos doutrinários da Igreja afirmam que Deus se fez homem no momento da concepção. O eterno Filho de Deus encarnou no ventre de Maria. A história pessoal de Cristo na Terra não teve início quando ele nasceu de uma virgem, mas quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, Lucas 1:31-35. O sexto mandamento, não matarás, o hebraico diz, não assassinarás, refere-se ao ato de homicídio. Já que está cientificamente comprovado que o feto é um ser humano, o mandamento também se aplica ao aborto. Não matarás, corresponde a se dizer não cometerás aborto. Muitos outros textos das Escrituras mostram que a Bíblia não está em silêncio quanto ao aborto. Ao contrário, uma compreensão bíblica de Deus, do homem, da procriação e concepção, da gestação e da vida revelam que, longe de se omitir na questão do aborto, a Bíblia pressupõe que o aborto é crime tanto contra Deus como também contra o ser humano. Comente, compartilhe, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.